Olha, rapaziada, eu sei que esse canal é muito voltado pra análise assim, a gente só volta a jogar sabe-se lá quando. Tem mais de 10 dias aí, eu acho que é pro próximo jogo. Então até lá a gente vai analisar muita coisa desse jogo contra a Chapecoense, que eu acho que realmente que foi um jogo melhor do time do Atlético. Eu tô até sem palavra, eu não sei nem como esse vídeo ele vai acontecer, porque é um vídeo triste. Assim, eu vou trazer o meu relato pessoal. E vocês, obviamente, se quiserem dividir de vocês, que à vontade. Quando eu cheguei no contexto atlético, e eu quis estar aqui, não foi ninguém que me obrigou, eu quis estar aqui. Eu agradeço muito quem me recebeu bem, porque muita gente me recebeu mal também. Eu peguei uma fase brilhante do time. Quando eu comecei o canal, era só um título de Sul-Americana, que depois virou o título de Copa do Brasil, que depois virou por mais um título de Sul-Americana, que depois virou, de alguma forma, um título de Levan Cup, alguns paranaenses, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Eu fui vivendo um Atlético que era uma realidade muito gostosa. Eu fui vivendo um Atlético que era, assim, era legal viver o Atlético. Porque a gente vencia. No final das contas, a realidade é essa. Porque a gente tinha resultado. E no esporte, o resultado, ele é o balizador de tudo, né? Hoje viver o Atlético, obviamente pela falta de resultado, é difícil. É bem difícil. Suportar tudo que foi na temporada passada é bem difícil. Esse jogo contra a Chapecoense parece que eu me teletransportei para aquelas semanas dos jogos contra o Vasco. Um Atlético até criando, um Atlético até tendo volume e a vitória não vindo. Ano passado foi, cara, assim, foi cruel, sabe? Como as coisas aconteceram. Como o Atlético se esforçou pra tudo de pior acontecer. Só que 2025 mal começa e volta a ser cruel. É cruel com o torcedor, óbvio. Cruel contra o Maringá, cruel contra o Cuiabá, cruel contra o Botafogo de São Paulo, cruel contra a Chapecoense. O Atlético entrou num filme de terror. O Atlético entrou numa areia movediça de merda. Eu não consigo sair. O Atlético tá sendo engolido pela merda. O Atlético tá sendo engolido como instituição. O Atlético tá sendo engolido como equipe. O torcedor do Atlético tá sendo engolido junto. E a gente não faz a menor ideia como sair. O próximo passo do Atlético nunca foi tão nebuloso. Contrata um técnico, aposta no João. Taticamente, acho que foi zero problema hoje. Zero, 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 zero problema hoje. O João organizou a equipe, o João consertou problemas do time do Barbieri e os problemas que o time apresentou. Eu tenho certeza que com o tempo as coisas vão melhorar. A gente vai fazer uma avaliação sobre o João, é óbvio. Mas assim, é um sentimento que o próximo passo, eu não sei o que vai ser. Eu não sei qual deve ser. Sai barrando todo mundo, contratam técnico ou não contratam técnico. A impressão que eu tenho é que o Atlético precisa de uma chacoalhada geral. Eu tava até pensando, por exemplo, no Cruzeiro, né? Que foi um time que ficou anos na Série B. O que mudou pro Cruzeiro? Foi a chegada do Ronaldo, obviamente, mais investimento. E assim, uma perspectiva de esperança. Hoje eu acho que o cenário do Atlético ele é muito complicado porque não tem. Porra, bicho, não tem perspectiva de nada. Isso talvez seja o mais cruel com o torcedor do Atlético. Tu vai somando cada derrota, tu vai somando cada derrota, tu vai somando cada derrota. E, bicho, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar pra caralho. Esse ano eu tive minha mãe no hospital, sem ar, e eu não senti essa vontade de chorar que eu tô sentindo agora. E não é personagem. Não tô gritando aqui pra ganhar like. Eu vou postar esse vídeo da mesma forma que eu vou postar um vídeo falando que eu acredito que no próximo jogo o Juliano tem que estar no lugar do Zapelli. E sabe por que o Juliano tem que estar no lugar do Zapelli? Porque de alguma forma o Juliano me consola mais. De alguma forma o Juliano, ele fala um pouquinho mais com o meu desespero. O Tevez fala um pouquinho mais com o meu desespero.
Dentro de todas as limitações, comparado aos zagueiros que estavam ali do lado dele, o Beleze fala um pouquinho mais sobre o meu desespero. O Filipinho fala um pouquinho mais sobre o meu desespero. Eu acho que a partir do momento que a gente ganha o jogo, ganha outro, começa a dar uma respirada, talvez a gente possa voltar a falar de qualidade técnica ou de questões táticas. Mas daqui pra frente é muito mais uma guerra mental. É muito mais uma guerra mental que o Atlético tem que entrar em campo e vencer. Hoje vocês não acham que a bola não ia entrando e os jogadores iam se corroendo? Olha a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo. Olha a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo, gente. Parece que o mental dos jogadores ia se esmagando. Então, volto a dizer, tem que jogar quem tem postura. Isaac, Tevez, Juliano, vão errar, vão. O Atlético tá num momento, porra, tenebroso. O erro vai fazer parte do nosso momento. O erro vai ser protagonista do nosso momento. Mas tem muito time que erra e ganha jogo. A gente precisa ganhar jogo. Vencer jogo. Mostrar que a gente consegue sair dessa areia movediça de merda. E assim, com a postura de alguns jogadores, vai ser muito complicado. A postura hoje do Zapelli, a postura hoje do Luiz Fernando, a postura hoje do Tobias. Tem que todo mundo remar junto pra tirar o Atlético dessa merda. E tem gente que não tá remando junto. E tem gente que não tá remando junto. Thiago, mas se o Allan Kardec fizesse o gol de pênalti, você estaria falando coisas diferentes. Estaria, com certeza estaria. Mas volta ao que eu falei no começo. Resultado é o balizador, não adianta. Da mesma maneira que a gente sorriu nos anos de vitória, hoje a gente tá triste e posso te falar um negócio? Em muitos momentos daquelas vitórias a gente também não mereceu 100%. Em muitos momentos daquelas vitórias não era um Atlético tão dominante. Aquele 3-0 contra o Flamengo. O Flamengo criou 50 chances naquele jogo. Remontada contra o Grêmio. Teve o pênalti do Wellington que não foi marcado. Aquele jogo contra o Estudiantes. Cara, anularam o gol do Estudiantes, sabe-se lá como. Então o futebol tem muitas variantes. E parece que o vento ele sempre venta contra o Atlético. Então, de verdade, hoje o menos importante é o tático, é o técnico. Hoje o mais importante é a postura, é o mental, é a capacidade competitiva. Parece que o Atlético perdeu tudo, gente. É triste falar isso, mas depois daquele jogo contra o Bolívar, parece que o Atlético perdeu a aura do clube. Parece que assim, aquele Atlético de personalidade se desfez. O Atlético é um clube depressivo. E ele deprime cada vez mais sua torcida. Quem já teve depressão ou lidou com depressão sabe como é. Você quer entrar no quarto e não consegue reagir. Parece que é isso que o Atlético quer fazer, quer se esconder num lugar. E vários jogadores estão nessa pegada. E não conseguem reagir. Então, volto a dizer, tem que ter postura. Tem que dar o primeiro, tem que dar o segundo, tem que dar o terceiro passo. E posso ser sincero, esse jogo contra a Chapecoense pode até ter sido um primeiro passo, tá? Porque realmente o time foi melhor. Mas a gente só vai comprovar o terceiro passo, o que foi o primeiro passo, se ganhar o próximo jogo. E eu tô desolado. Eu tô desolado. Desolado. Torcedor do Atlético, cara, eu não merecia isso tudo, não. E é muito foda, né? Porque a gente fica tentando entender quando começou a merda. Foi contra o Bolívar. Foi quando mudou o nome do estádio. Foi quando isso aconteceu. E, bicho, desculpa, não é hora de você ter a resposta exata. A resposta não tá fora do campo. A resposta tá dentro do campo. Como começou a merda, de verdade, nesse momento não importa. Como a gente vai sair da merda, importa. Como o Atlético vai sair dessa fase desgraçada, importa. Volto a dizer, ficar mais um ano de Série B vai ser um problema insolucionável institucionalmente. Enfim, acho que eu só abri a câmera pra desabafar com vocês mesmo. Acho que é um relato de desesperança, ao mesmo tempo que é um relato de desespero, sabe? Dá vontade de gritar e sacudir alguém e falar: caralho, salve meu Atlético, porra. Ao mesmo tempo que, porra,
A falta de perspectiva deprime. Dá pra dizer que talvez hoje o torcedor do Atlético seja o torcedor mais triste do Brasil, cara. O Atlético foi seu torcedor, talvez o mais triste do Brasil. Juro pra você.